sejam bem-vindos a mais um episódio do CognexCast, esse podcast que nasceu de um sonho e da curiosidade por entender sobre histórias, caminhos e escolhas. Eu sou a Daiane Antunes e estou aqui num episódio especial hoje dentro do 4º Congresso de Superdotação da Cognos para falar com a Domitila Miranda e com a Denise Breira sobre um pouquinho sobre a trajetória delas e até sobre altas habilidades também. Obrigada, gente, por participarem. Eu que agradeço o convite. Por participarem do congresso primeiro, né? E também por toparem ter essa conversa com a gente hoje. Bom, eu queria começar perguntando para vocês como que vocês chegaram até a psicologia e até a neuropsicologia. Vocês sempre quiseram ser psicólogas ou não? Quem quer começar? Pode começar, Dê. Eu começo. Bom, eu cheguei na psicologia por conta do magistério. Eu fiz o magistério e fiz uma das últimas turmas do magistério e a gente tinha uma disciplina de psicologia. Então, com 16 anos, eu já tinha certeza que eu queria ser psicóloga. A neuropsicologia chegou depois, a superdotação chegou primeiro. Quando eu saí da graduação em psicologia, eu queria trilhar a área de psicologia hospitalar, mas aí pelas contingências da vida, a gente precisa pagar a conta. Onde eu consegui emprego mesmo foi na psicologia escolar. E aí eu comecei a trabalhar na área da educação especial. Nesse meio tempo eu entrei na Secretaria de Estado da Educação em São Paulo, então eu fui trabalhar no Serviço de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, e lá eu comecei a entrar em contato com o tema das altas habilidades. Né? Isso foi lá em 2002, né? 2003 ali. E aí em 2004 eu fui convidada para coordenar o NAS São Paulo, o Núcleo de Atividades para as Altas Habilidades por Dotação de São Paulo, e acabei me apaixonando pelo tema, fiz toda a minha trajetória acadêmica, me formando na área das altas habilidades, e a neuropsicologia chega muito depois, chega lá em 2020. Nossa! Muitos anos depois, quando eu fui entendendo que era preciso a gente pensar num diálogo entre superdotação e neuropsicologia. Caramba! Né? E aí foi assistir uma palestra da Domitila no Conexões em 2020, durante a pandemia, foi assim que a gente se conheceu. E aí fui fazer a primeira turma do aprimoramento dela em neuropsicologia, meio que ela me abre portas, né, para esse mundo da neuropsicologia. Depois fui fazer especialização na área também. E hoje eu tento caminhar trazendo essa convergência, né, tentando entender a superdotação pelo viés educacional, que é de onde eu venho, mas também tentando compreender pelo viés da neuropsicologia, porque é onde eu atuo hoje dentro do consultório. Né? Então, no consultório você atua fazendo a avaliação e aí você saiu desse núcleo educacional agora. Isso, eu saí desse núcleo em 2015 e aí fui para o consultório, fui para a clínica. Em 2022 eu assumi a direção do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação, lá em São Paulo, que foi idealizado pela Cristina Cupertino, que é a minha grande mentora na área da superdotação. E desde então a gente está lá trabalhando com todas as idades, e aí eu faço avaliação, hoje muito mais voltada para os adultos, né? E trabalho também com psicoterapia dentro da terapia do esquema. Ah, que legal! E no Núcleo Paulista, como que funciona lá? O que é realmente o núcleo? A gente tem um espaço físico no bairro do Campo Belo, em São Paulo, e a ideia é que a gente possa oferecer todo tipo de atendimento necessário à identificação da pessoa superdotada e também ao atendimento às necessidades. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar com psicólogos, terapeuta ocupacional, médico, foniatra, a gente tem parceria com psiquiatras, a gente tem psicopedagogo, psicomotricista, fonoaudiólogo. Então a ideia é a gente fazer uma avaliação integral do funcionamento desse indivíduo, inclusive da área musical, né? Então a gente tem alguns diferenciais em termos de atendimento. E para além dessa identificação, a gente tenta oferecer o suporte pós-identificação também, que seria a orientação para a escola, educação parental, orientação para as famílias, assessoria jurídica, além do atendimento em psicoterapia, psicomotricista, fonoaudiologia, porque a gente atende muitos casos de dupla excepcionalidade, né? Pessoas que vêm aí em algum nível de sofrimento e que precisam de um suporte mais robusto para atendimento das demandas, né? Nossa, que legal. Então é bem integrado, né? Essa coisa que a gente faz de ficar encaminhando para o profissional e outro para complementar a avaliação, já fica tudo num lugar só. A gente tenta fazer tudo lá. E além disso, a gente tem o braço das oficinas de enriquecimento, né? Então tem alguns tutores, um deles trabalha presencialmente lá e a gente tem um tutor que trabalha online também, fazendo atividade de enriquecimento com as crianças. São psicopedagogos, não? Não, o tutor que está lá é advogado, especialista em altas habilidades, mas aí ele tem superdotação também, consegue dar conta das diferentes temáticas que as crianças e adolescentes trazem.
E o trabalho que a gente tem online é um tutor que trabalha com games, né? E aí ele tem uma formação específica nessa área. Caramba. Então a gente vai tentando ampliar, né, esse leque de possibilidades de atendimento, porque é difícil para as famílias, né? Primeiro acharem um profissional e depois que recebe a identificação, seguirem num acompanhamento especializado também, né? Então a gente tenta abarcar tudo isso lá no nosso espaço. Então é isso que é online, a gente consegue, por exemplo, encaminhar. Sim, é possível encaminhar, sim. Nossa, que interessante. E você, Tony? Conte. Eu já tenho uma trajetória, um início na psicologia, né? Aí você começa a ver a diferença entre eu e a Denise, assim. Eu decidi fazer psicologia porque eu ia prestar artes cênicas. Eu tinha decidido fazer teatro, eu fiz teatro na adolescência, né? E aí eu ia prestar artes cênicas e eu não tive muito incentivo, né? Da família, assim. E aí eu lembro, uma vez eu estava no cursinho, e eu fumava naquela época, já não fumo mais, graças a Deus, mas eu fumei durante muito tempo. E eu saí para fumar e eu encontrei uma menina. E aí eu conversando com ela, conversa de fumódromo, né, que falava. E ela falava, fazer psicologia. Eu falei, por que você vai prestar psicologia? Ela falou, porque eu acho interessante esse negócio de cuidar de pessoas. Eu falei, nossa, que legal, então eu também vou. Eu nunca tinha pensado em fazer psicologia. E foi assim que eu prestei, entrei de primeira, assim, na mesma faculdade que a Denise, isso é uma super coincidência, a gente fez a mesma faculdade. Onde vocês fizeram? Na Unesp, em Bauru, em São Paulo, interior de São Paulo, né, uma universidade estadual paulista. Vocês são de São Paulo mesmo? Eu sim. Eu sou de São José dos Campos. Mas a gente não se conhece da faculdade, assim, a gente até tem uma lembrança uma da outra ali, mas a gente não era da mesma galera e tal. Até porque era isso, a Denise estruturalmente pensou em ser psicóloga e eu caí lá sem saber muito por quê. A gente era de galeras meio diferentes, assim. Mas foi assim, foi super sem querer. E eu brinco que quantas vidas eu tiver, eu vou ser psicóloga, assim, eu amo, né? E eu tô na psicologia tem 23 anos de atuação. Sempre atuei com a inclusão, então desde a graduação, meus estágios, iniciação científica, sempre foram em inclusão, em pessoas com deficiência intelectual, né, pessoas hoje que a gente chama com transtorno do desenvolvimento intelectual, e a superdotação chegou na minha vida tem 10 anos, né, dos 23 anos de clínica, então sempre na clínica da infância e adolescência, com inclusão. Mas a superdotação chega na identificação da minha filha mais velha, que é uma menina de 13 anos, e junto com a superdotação chega a neuropsicologia também, porque eu já tinha mestrado, eu já tinha especialização fora do Brasil em reabilitação, eu era muito na área de reab, assim. E aí quando aparece a escola e fala pra mim, olha, sua filha é diferente, naquele momento, há 10 anos atrás, eu busquei referências para me dar suporte como mãe, assim. E eu encontrei poucas respostas do ponto de vista clínico, assim, da psicologia clínica. A gente tinha muita construção na educação, né? Os grandes nomes da superdotação, que hoje são minhas referências, né? A Dê estava falando da mentora dela. As minhas mentoras, elas têm uma trajetória em educação, mas na psicologia eu não encontrei ninguém que me desse suporte, assim, naquele momento. E aí eu falei, então eu vou estudar. E aí eu fui fazer a pós em neuropsi para estudar a superdotação. Então eu sou a neuropsicóloga que é muitas vezes associada à superdotação, porque eu nunca estive em outro lugar, assim, desde a hora zero. O meu TCC da pós é sobre autohabilidades e tô nesse túnel faz muito tempo. E logo que eu fui recém-formada, assim, na pós, eu fui convidada pelo Combrasde para participar dessa mesa. Então, na verdade, é um encontro, né, Dê? Porque a Denise faz esse acesso meu ao universo da superdotação, ela sabia que eu estava fazendo por algumas conhecidas em comum, né? Eu falo da Denise, mas não só a Denise, a Angela Vergulin, né? A própria Maria Lúcia Sabatella, que são as minhas grandes referências em superdotação, são as três, assim. Elas me convidaram para o Conexões, né, em 2020, e aí nunca mais eu saí. Elas me colocaram no palco e eu cheguei ali assim, gente, essas mulheres tudo loucas, o que elas vão botar aqui? Assim. E aí nunca mais eu saí. Então eu tô na área de formação, né, na área científica aí da superdotação desde então mais fortemente nos últimos 6 anos. E hoje eu participo como pesquisadora colaboradora na Faculdade de Medicina da UFMG. E com um estudo bem especificamente orientado para a superdotação dos pré-escolares, assim. O que é a teu estudo?
Ele ainda está se desenhando, né? Mas do que eu posso contar, assim, eu quero investigar um pouco da precocidade como um marcador de superdotação, porque a gente sabe que a precocidade é presente em muitos relatos dos superdotados, quando eles são identificados tardiamente, a gente identifica a precocidade. Sim. Mas a gente não tem ainda na literatura um respaldo sobre a precocidade ser um marcador biológico de precoce mesmo, né, inicial, para que a gente pudesse ter políticas públicas mais favoráveis. Porque se a gente conseguir mapear os sinais de precocidade, que essa é um pouco da ideia, a gente consegue inserir no cartão SUS e em políticas públicas mais assertivas para ampliar a identificação, para acessar uma população que a gente não acessa do consultório, né? Sim, legal. É um pouco e é legal isso. que o teu acesso também com a superdotação veio num papel diferente do ser psicóloga. Veio para um papel de mãe. Eu acho que isso te dá outra visão também, né? Hoje eu consigo ter uma sobriedade maior, assim, sabe? Então hoje eu consigo ter um olhar neutro, de neutralidade científica, como terapeuta, pesquisadora, mas é muito a dor de filho, eu sempre falo sobre isso, né? Quando eu falo de orientação parental, os nossos filhos são os nossos sintomas, né? Dor de filho leva a gente para lugares que a gente nunca imaginou. É isso, eu tô aqui num congresso lindo, ao lado de uma super referência, que hoje é uma amiga querida. Eu e a Denise, a gente é super parceira na superdotação, de vida, né? A gente é muito amiga mesmo. Legal. E é isso, a demanda da minha filha me levou para lugares que eu nunca imaginei chegar, assim. Sim. Mas tem uma vivência que tem hora que se mistura e aí eu corro, faz amiga, peço ajuda, preciso ser filtrada, falo, me ajuda aqui, porque a mãe ainda tá lá, né? A mãe espontânea ainda tá lá. Não, eu acho que esse lugar de entendimento sobre a superdotação também, de entender nesse lugar de família, a hora que você vai orientar outra família, também é algo que soma, né? De alguma forma, porque você entende que a superdotação, igual você falou na sua palestra, né? Que a superdotação, ela não vem com aquela coisa de tudo maravilhoso, assim, né? As pessoas não chegam para avaliar a superdotação porque elas estão ótimas. Nossa, eu acho que eu nunca tive um paciente que chegou para avaliação, eu sou perfeito e por isso eu vim ser avaliar. Acho que eu sou ótimo, vim ter certeza. Exato. Esses que chegam assim, eu já fico meio na dúvida. A gente já não sei se é mesmo. Anota ali, né? Exato. Eu sempre conto isso. Eu sempre conto isso. Assim, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, uma outra grande amiga, que é a Sueli Mesquita, né? Psicopedagoga. A Su trabalha... Hoje ela está muito também imersa aí no universo da superdotação, mas eu lembro quando saiu a avaliação da minha filha, eu virei para ela e falei assim, Su, saiu o laudo da Maia, a Maia tem altas habilidades. E ela olhou no meu olho e fez uma cara assim, ela falou, e agora? E isso foi incrível para mim, assim, ali eu falei, cara, que bom, alguém entendeu, porque o meu entorno de família falava, que legal, que incrível, ela é maravilhosa. Meu marido é oriental, então ainda tem um segundo estereótipo da japinha, né? A japinha. E eu precisava de alguém que olhasse para mim sobre a ótica do mundo real, assim, de que tem desafios que viriam e que a gente não estava preparada mesmo. E ela segurou a minha mão, olhou no meu olho e disse, e agora? Eu falei, não sei, amiga, vamos começar, eu preciso ir atrás e entender o que está acontecendo. E isso me levou para a neuropsicologia, foi isso. Foi assim que eu cheguei. Perfeito, legal. E como que foi a ideia de vocês para... Até explicando para o pessoal, né? Eu chamei as duas juntas porque elas têm uma formação, né? Em altas habilidades. Como que foi a ideia? Como que surgiu essa ideia de fazer a formação? Eu acho que foi uma evolução natural do trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria já há muito tempo, né? Então a gente se encontra lá em 2020, online, a gente foi se conhecer presencialmente muito depois disso. Né? Então esse evento foi online? Foi online, no meio da pandemia, né? Então, e aí a gente começou a trocar ideias e conversas e pensar sobre coisas e discutir artigos e trocar mensagens. A gente foi se aproximando muito nesse mundo virtual, né? E aí tem uma particularidade, porque hoje o espaço que funciona no Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação era a casa dos avós da Domitila. Caramba, então, assim, que numa legal. conversa, eu falei que estava querendo voltar para São Paulo, porque eu morava em Bauru, estava fazendo doutorado lá. Ela falou, meu pai tem uma casa, meu avô tem uma casa, a família está vendendo. E aí essa conversa passou, mas no fim
isso acabou acontecendo, né? Aí depois de um tempo ela contou, falou, deu certo, a gente comprou a casa, eu falei, a casa da minha avó! De alguma forma, acho que isso aproximou mais, né? E aí ela foi lá conhecer. Imagina a nostalgia de chegar lá. Eu não sei explicar. Até hoje, eu não normalizo. Assim, eu vou no núcleo, eu sempre entro lá, assim, esse lugar. E cada pedacinho daquele lugar tinha um simbólico de infância mesmo, né? A casa é o lugar que eu cresci. E hoje tem outro, sabe? Então é muito importante. Assim. Isso é um detalhe, né? Da nossa trajetória juntos. Coisas que foram se somando, né? E aí acho que naturalmente a gente foi entendendo que talvez valeria a pena a gente pensar em fazer projetos juntas, né? Porque a gente tinha pacientes que eram encaminhados ou para avaliação, ou para intervenção, né? Então a gente tinha algumas trocas, começamos a ser convidados para participar de eventos, dar palestras, né? E aí a gente foi também se afinando aí nas palestras e nas mesas redondas por aí, pelos congressos. E aí acho que a gente chegou um momento e falou, está na hora da gente fazer alguma coisa. Sim. Mas o aprimoramento, ele não saiu de imediato, né? Foi um projeto que a gente foi gestando, assim, acho que uns 2 anos, né? Foi uma provocação muito da Denise, assim. A Dê, ela deu uma insistida, né, Dê? Porque eu sou muito mais bagunçada. A Denise é uma mulher muito centrada, né? E aí ela fala, vamos fazer um aprimoramento, 180 horas, vamos fazer. E eu assim, vamos, mas aonde eu vou encaixar essa loucura na minha vida? Então foi uma provocação mais da Denise, mas eu acho que é isso, eu concordo que é um curso natural, porque a gente tem muita trajetória de bastidores, assim, porque a gente também, como cada uma vem de um lugar, né, para construir o conhecimento que a gente tem hoje na área, e a Denise com uma bagagem infinitamente superior de jornada mesmo, de pesquisa em superdotação, a gente foi... Eu era muito provocada pela Denise, assim, não, mas eu não entendo assim, mas eu entendo de outra forma. Até hoje a gente tem muitas coisas que a gente pensa diferente da superdotação. A gente não... Se tivesse separado aqui e você falasse para mim, me define superdotação e me desse 3 itens e fizesse com a D, você teria conteúdos muito diferentes, assim. A gente tem uma visão muito complementar e em alguns momentos ela não é nem convergente, assim, tem hora que a gente pensa fenômenos diferentes, ambas pautadas em trajetórias de pesquisas diferentes, sim, mas isso a gente sempre conseguiu trazer complementaridade, assim. E aí a D tinha muito essa provocação, vamos fazer. A gente tem muitas ideias, né, Denise? A gente muitas. Tem outros filhos para nascer ainda. Eu quero saber. Tem muitas coisas, a gente tem muitas ideias, a gente pensa muito em... vou me comportar agora. Coloca pro mundo que daí vem logo, entendeu? Pressiona. Não, a gente pensa muito em fazer alguma coisa voltada para os pais, né? A gente pensa muito, tem uma lacuna importante de uma contribuição que a gente pode fazer para a educação pontualmente, porque a nossa formação é muito mais... Ela é clínica, tem muitos profissionais da área de educação também, mas pontos específicos para sala de aula, formação de professores, né? A D tem uma bagagem imensa na educação, eu tenho uma trajetória importante de um mestrado em educação também, então... Dá para contribuir bastante. A gente tem 1000 ideias, assim. E o aprimoramento, acho que ele veio também num lugar, porque como a gente estava muito se questionando sobre muitas coisas que a gente tem visto aí, né? Acho que todos nós que estamos na área há algum tempo, a gente tem se incomodado com o caminho, né? Com as dúvidas, com os questionamentos. Então o aprimoramento, ele vem muito no lugar também de uma formação para nós, né? De convidar pessoas que a gente admira, né? Como professores. Montamos um corpo docente muito consistente, não só na área da superdotação, mas na área da neuropsicologia, tentando fazer esse diálogo mesmo, né? Aproximar a superdotação da neuropsicologia, tanto pela perspectiva da psicologia, quanto pela perspectiva da educação. Então ajuda a gente também a ir construindo, né, a nossa base de conhecimento para poder pensar a superdotação nessa perspectiva conectada com a neuropsicologia, né? E aí a gente lançou a primeira turma ano passado, foi um sucesso absoluto, a gente teve 80 alunos assim na primeira turma, né? Pessoas do Brasil inteiro interessadas, né? Profissionais da educação. E eu assim, Denise, é muito ousadia, um curso de 180 horas, isso não vai funcionar muito. Eu até sabia que ia ter uma procura, né? Sim. Porque eu também reconheço que a gente tem uma trajetória importante, mas eu chutava assim, 20 alunos, uma turma muito cheia de 30. Se tiver
30? Nossa, tá uau, ótimo. mas a gente tinha, acho que essa meta, né? Era. E vieram 80 pessoas. E de áreas diferentes, né? A gente tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médicos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos. Isso enriquece muito, né? A gente tem pessoas adultas que foram identificadas, a gente tem pais de crianças superdotadas que foram identificadas, né? E que aí passam a se identificar a partir da formação, né? Hoje mesmo a gente encontrou algumas alunas aqui que se emocionam, né? Ai, obrigado, o curso foi importante, você não sabe o quanto aquilo foi significativo, fez sentido. E pra gente é muito legal, né? Ver o que essa ideia gerou em termos de impacto pra gente e pras outras pessoas também, né? Sim. Eu acho muito legal, porque eu vejo... a gente conversa isso até na clínica, né? Parece que pais de superdotados, os próprios adultos superdotados, eles são muito engajados a partir do momento que eles entram na causa, eles entram de verdade, né? Sim. Eu acho que até diferente, assim, de adultos com TDAH, a gente vê essa diferença, né? Os pais, quando a gente faz algum projeto, alguma oficina para os pais, a gente fez um projeto para mães de crianças superdotadas lá na clínica, né? E, caramba, foi muito legal. Eu acho que eles se engajam muito nisso, né? E tem um ponto importante, até discuti isso na palestra semana passada, né? Estávamos nós, Mariana, lá no Integra. Sim. E na minha fala eu falo um pouco sobre isso, né? O quanto a pessoa, a partir do momento que ela se descobre, o quanto para ela é importante estar atuando em alguma frente, pensando na superdotação, para tentar minimizar um pouco a dor do outro, né? A dor da invisibilidade, do não reconhecimento, do não atendimento. Então esse engajamento é muito também para ver outras pessoas, né? Para construir um caminho diferente para os filhos, para outras crianças, para outros adultos. Então, essas pessoas elas acabam sendo contagiadas por essa condição no sentido de tentar ajudar a localizar outros superdotados também, tirá-los da invisibilidade. Exato. Né? Eu acho que esse senso de responsabilidade que o superdotado tem de ser útil dentro da sociedade traz muito isso. Sim. Eu ia falar isso, assim, tem essa característica que é da pessoa com superdotação, né, que já é da profundidade, do engajamento, das lutas sociais, então tem... E aí um relato até pessoal, eu fui uma pessoa identificada tardiamente, né, eu tenho altas habilidades, eu fui avaliada com 36 anos. Foi depois da tua filha? Foi junto. Foi junto. Na época, a minha terapeuta falou, faça também a sua avaliação, porque senão você vai usar essa menina como um prêmio, né? Porque assim, eu sou a pessoa burra que paria superdotadas, sabe? Por conta de uma autoimagem muito fragilizada, de mulheres superdotadas de modo geral que tem. Eu passei por essa trajetória também. Sim. Mas o impacto que a avaliação teve em mim, assim, a coisa da descoberta, o autoconhecimento é uma arma, né? É a força mais poderosa que uma pessoa pode ter para ter qualidade de vida, é o autoconhecimento, assim. E esse foi o impacto que a avaliação teve para mim, sabe? Então a avaliação me transformou mesmo. A resposta sobre a superdotação, eu vivi uma trajetória de luto inicialmente, eu fiquei com muita raiva de uma jornada de muitas dificuldades, né? De me localizar, de pertencimento, de muitas coisas que a gente até conversou mais cedo hoje na minha palestra também. Mas, ao mesmo tempo, a hora que eu fiquei com muita raiva, você vive um luto, aí, de repente, você bate e volta e fala, então, beleza, descobri um potencial, vou entender o que brilha nos meus olhos e vou voar, né? Então, quando eu falo que eu entrei na superdotação e nunca mais consegui sair, também eu não quis, na verdade, né? Se eu quisesse ter saído, eu tinha saído. Sim. E a profundidade, ela também vem com a força do impacto que teve em mim, assim, e da resposta que eu recebo como mãe, e como acolhe minha filha. E aí eu acho que as famílias passam por isso, sabe? Sim. Mesmo as famílias, mesmo as pessoas que não têm filhos, assim, porque daí é a coisa da autotransformação, sabe? E é muito a AD que atua mais com adultos, né? Ela pode contar um pouco mais, mas assim, o adulto, muitas vezes tem, né, a pergunta, mas qual é a vantagem de eu fazer uma avaliação adulta, né? Cara, que eu ia fazer, e eu acho que eu tinha pensado de fazer para Denise, mas acho que esse teu relato é muito legal também, né? De saber desses dois pontos. Nossa, transformou minha vida. Até pra gente, assim, né? Quando vai fazer avaliação, o que adianta fazer avaliação agora? Sim. A frase que eu uso muito é uma frase que a avaliação, ela permitiu eu ter eu me amar mais respeitosamente, assim, sabe? Sim. É um amar-se mais real, mais fiel, e entender que tem coisas que são limites mesmo, que tem trajetórias que não são para mim,
e saber dizer os nãos e saber escolher as batalhas, e aí um cérebro que não te dá paz, e aí um dia você entende que esse cérebro não te dá paz e que você tem que virar para ele e falar, querido, agora não, jovem, agora não. Então é maravilhoso, assim, é qualidade de vida mesmo. Eu acho que eu não sei como seria se eu não tivesse tido esse autoconhecimento lá atrás, assim. E aí recomendo fortemente para todo mundo, não é nem para mim, tá? Mas não tô vendendo peixe, mas adultos que estão em dúvida se faz avaliação, não faça. Sim. Só faça, assim, porque para mim teve um impacto muito significativo. Legal. E é importante a gente desconstruir um pouco essa ideia, né? Eu venho para uma avaliação de superdotação, né? Perfeito. Eu tento desconstruir isso nessa primeira conversa ali com o adulto, né? Não, o que a gente quer entender, a gente não quer dar nome, né? Acho que o rótulo é o que menos importa. O que é importante entender é a sua história, a sua trajetória, o seu funcionamento, forças, fragilidades, né? Porque tem uma característica do superdotado que é uma autoexigência, uma autocobrança muito grande, né? Então, como a Domi fala, né? Eu comecei a me aceitar melhor, a me respeitar mais. Acho que esse é um ponto importante, né? Você flexibiliza um pouco essa exigência em relação à performance. Porque você se baliza, né? Você vem numa comparação com o outro e você entende a sua performance na comparação com o outro. Isso te dá parâmetro, até para você entender se de fato você está sempre aquém, como é a fala de muitos que procuram a gente na clínica. Eu tô devendo, eu tô atrasado, eu tô aquém, eu não sou tão bom assim. Sou Mulheres esforçada. especialmente. Sou só esforçada. Eu engano bem, eu achava que era isso, eu engano bem. Sim. E aí eu sempre isso digo, dá... sou só esforçada, né? Determinada. E aí isso dá um certo conforto, né? Porque você começa a entender, ok, eu funciono diferente, isso não é melhor nem pior, né? Mas eu preciso aprender a lidar com isso, né? Com essa diferente forma de ver as coisas e de estar no mundo. Então, assim, é super importante fazer avaliação. E quando as pessoas me perguntam, eu sempre sugiro que ouçam pessoas que foram avaliadas falando a respeito dos impactos, né? Legal. Eu também Como tenho... você faz isso? Pois é, você tem um podcast, eu tenho um né? podcast, Eu sei, eu ouvi uns episódios. O meu é o Altas Conversas, Altas Habilidades, que eu falo que eu brinco que é o podcast raiz, porque só fala mesmo, né? E aí alguns pacientes que passaram por mim ao longo da vida se voluntariaram para contar a repercussão disso, né? E é muito essa construção desse luto, dessa raiva, até chegar à aceitação e o entendimento de que aquela forma diferente de ser, ela é importante também, precisa ser acolhida, e aí você consegue viver com um pouquinho mais de qualidade de vida e tranquilidade, paz interna, se cobrando menos, né? Sim, e eu acho que isso é muito legal, porque muitas vezes o superdotado até fica com medo de fazer a avaliação, porque imagina se eu for superdotado, aí eu vou me pressionar a fazer muito mais, né? Mas talvez eu acho que venha também essa sensação de eu já faço mais assim, talvez que as outras pessoas, né? Então eu consigo me dar esses limites também em alguns momentos. Relativizar um pouco essa pressão interna e equalizar essa pressão externa. Né? A semana passada que a gente estava lá no congresso, né? Eu saí para jantar com umas amigas que foram minhas alunas, hoje são minhas amigas, e a gente estava numa mesa em 8 mulheres. E aí eu tava brincando que assim, nessa mesa, assim, eu avaliei o filho de umas 4 delas, assim, sabe? E aí, elas, entre elas, brincando que elas não fariam as avaliações delas. Eu não faria jamais. Assim, aquelas crianças todas que eu avaliei são crianças superdotadas. E elas se olhando e falando, não, jamais, eu não faria jamais. Aí eu falei assim, gente, vou pesar o clima, tá? Mas assim, qual é a dificuldade que vocês têm para se olhar? Isso já é um dado. Se vocês vierem pro meu consultório, eu já tenho parte da anamnese. Porque assim... Por que vocês não querem se olhar? Vocês têm medo do quê? E aí elas se olharam, falaram, pesou o clima. Eu falei, eu avisei. Pesou mesmo, e ó, entrou na minha mente, mas eu sempre falo isso. Graças a Deus, eu trabalho com avaliação, nunca fiz minha avaliação antes, isso nunca vou fazer, porque eu nunca ia confiar na avaliação, entendeu? Eu ia fazer, mesmo se desse bom, eu ia ficar, mas eu já sabia mesmo, né? Já sabia a estrutura dos testes. Então, maravilha, vou sair desse mundo sem passar por uma avaliação. Não, mas a gente consegue, não consegue? Fazer a avaliação de neuropsicóloga, a gente consegue. Sem testagem nenhuma, né? Uma avaliação não precisa de teste nenhum, né? Exato, é só raciocínio clínico. Mas é difícil, né? Mas fica nessa coisa de... Não acredito. E mulher tem essa característica de não reconhecer, porque a gente aprende desde pequeno que nós só somos esforçadas, né? Nós só somos dedicadas. Quando eu dou devolutiva para os pais, né? Eventualmente eu participo ainda de avaliações de crianças e adolescentes, sempre faço uma provocação no final. Eu falo, olha,
Se tem aqui esse filho, essa filha com superdotação, provavelmente tem mais alguém na família. O fruto não cai longe do pé, eu sempre falo isso para os pais também. Né? E aí a mãe faz assim, não, é dele. Eles fazem isso mesmo. As mulheres não conseguem reconhecer. E elas vêm para o processo avaliativo muito mais angustiadas com performance, né? Com medo de falhar. E aí vem para a primeira sessão, volta na segunda sessão dizendo que choraram, que se sentiram ridículas porque estavam perdendo tempo gastando dinheiro, que não são nada daquilo. Como se fosse ruim você tentar olhar e entender o seu funcionamento, né? Achando que eu tenho que gabaritar o teste, assim como se fosse uma prova, né? Exato. Vem essa expressão bastante. E elas vêm muito maltratadas de uma trajetória, né? De cobrança, de performance. Sim. Então, quando eu falo que, por exemplo, na minha avaliação, parte disso teve um processo de luto, porque eu era muito colocada de uma... Eu venho de uma família de 5 filhos. E eu era a vida louca da família, assim, a diferentona, né? Foi meu aniversário essa semana, meu pai... Invejosa de novo que eu falei só pra ganhar um parabéns. Não, mas eu vou contar, é verdade, tem contexto. Meu pai me mandou uma mensagem de WhatsApp falando, ai, que bacana você, falando quanto ele tem orgulho. Uma mensagem linda, assim, mas em algum momento ele fala, eu lembro de você na faculdade com as suas maluquices. Ele descreve assim, sabe? Porque eu era olhada de uma forma muito diferente, assim. Então as mulheres... Mas eu fui menos maltratada por performance, porque eu era olhada como aquela que não performa, né? Muitas mulheres chegam na avaliação maltratadas por uma trajetória de exigência de performance. Exato. E que não permite com que elas tenham a espontaneidade de não performar, né? Acontece com várias condições, né? A invisibilidade da pessoa com deficiência intelectual, com autismo, com TDAH, mas no caso da superdotação tem um peso maior porque está associado à promessa de dar certo na vida, né? De alcançar as metas, enfim. Exato. É bem complexo. Eu acho que vem bastante essa pressão de eu tenho que... A minha identidade, ela é construída com base no meu desempenho, né? Sim. E aí, imagina, se eu faço uma avaliação ainda e não fecha... Vai que não tem, né? Vai que não tem, sou um grande fracasso. E é interessante, né? Contando um pequeno exemplo disso, eu recebi uma paciente recentemente no consultório, ela tinha feito a avaliação, uma mulher de 45 anos, muito bem sucedida profissionalmente, tinha feito uma avaliação neuropsi, e ela vem pra mim dizendo, Denise, eu não confiei nessa avaliação, a gente pode tentar fazer de novo? Vamos refazer essa avaliação para saber se realmente eu tenho superdotação? E aí a gente refez a avaliação com todos os cuidados, né? Porque tinha acabado de fazer uma avaliação, então com todos os cuidados éticos e técnicos ali. E aí a gente chega à conclusão de que realmente ela tinha um perfil de superdotada. E ela desaba na devolutiva porque ela vem com a seguinte fala, bom... Então, se eu sou superdotada, tudo que eu alcancei aqui não foi por mérito meu, foi por conta da superdotação. Então, esses mitos, eles estão muito aí, né? O mito de que superdotação é sinônimo de sucesso, é sinônimo de performance, né? Então, você tem que desconstruir isso também no processo avaliativo, é muito importante. A avaliação por si só, ela é extremamente... interventiva também, especialmente com terapêutica, os adultos, né? Terapêutica, né? O processo ele é muito intenso e muito profundo, né? Sim, é muito mesmo. E aí vocês falaram desse processo de luta, e eu lembro de você falando até agora no Integra, e sei que tem o teu livro também falando sobre, fazendo essa analogia, né, com até o livro, né, A Morte Morrer, enfim. E eu queria que você contasse, porque eu achei muito interessante. Eu acho que é essa sensação mesmo. Sempre quando eu faço a devolutiva, eu ainda falo para os adultos, falo assim, ó, se você precisar de mim, seja amanhã, seja daqui a um ano, eu sei que é um processo, que talvez você não aceite de primeira, né? Sim. E daqui a um ano você volta, não tem problema, a gente conversa, eu tiro suas dúvidas, porque eu acho que tem alguns que até demoram para ir procurar, para ir ler sobre, não quero mais nem saber sobre esse assunto, né? Depois que faz a avaliação. Então eu acho que entra bastante nisso, né? Queria que você contasse um pouquinho. E foi muito pela percepção de consultório mesmo, né? Como eu trabalhava na educação especial, a gente teve a oportunidade de escrever um livro em que a gente falava sobre as deficiências e características e particularidades das deficiências. Isso foi em 2012, né? E eu construí um capítulo com um colega meu de trabalho que a gente falou muito do nascimento de um filho com deficiência e que isso também gera um luto. E na época a gente fez analogia com a teoria da Elizabeth Kubler-Ross, né? Que é uma psicóloga que estuda essa questão do luto em pacientes terminais. Sim. Então a gente fez essa conexão. E quando eu vim para a superdotação, que eu começo a atender mais, né, crianças, adolescentes e adultos, isso vem de novo, né, nesse lugar, né, de, puxa vida,
a minha vida agora teve uma ruptura importante, né? Tudo que eu conhecia sobre mim parece que não faz sentido mais, né? Como se você descortinasse uma nova realidade para a pessoa no momento da devolutiva. Sim. E aí eu ia recebendo feedbacks dos pacientes, né? Eu não confiei no seu trabalho, eu acho que eu manipulei a informação. Eles ficam com medo, né? Eles ficam com receio da gente ter falhado, do instrumento não ser confiável, sim, né? Então eu fui ouvindo essas falas da raiva, né? E tudo que vem da barganha. Então agora eu vou estudar muito, eu vou me dedicar muito, eu vou fazer muito para compensar o tempo que eu perdi, né? E eu falei, caramba, faz sentido, né? Porque de fato é uma ruptura significativa. Sim. É vivido na intensidade do luto. E aí eu fiz de novo essa conexão, né? Resgatei lá essa teoria lá dos anos 90 pra gente entender e faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Quando eu ouvi você falando, eu fiquei, caramba, é isso. Faz muito sentido. E aí eu ousei, né? Trazer uma contribuição para tentar pensar sobre esse fenômeno que acontece depois da avaliação. E hoje, né, eu gravei uma live com a Maria Lúcia Sabatella, isso lá atrás também, sim, né? E eu uso esse material como psicoeducação. E eu já falo para os pacientes na devolutiva, olha, talvez agora você esteja aliviado, mas daqui a pouco, talvez você vá assistir isso é natural, faz parte do processo, dá uma olhada nessa live aqui. Então é importante a gente já ir dando esse espaço para o paciente sentir toda a dor que vem, toda a angústia, toda a raiva, tudo que vem junto com essa descoberta, né? Com certeza. Nossa, já vou pegar essa live para mandar também. Eu sempre já mando os livros, né? Maravilhoso. Já recomendo. É bom mesmo, porque... E aí eu acho que também não fica só na nossa fala, né? Mas, tem outras pessoas falando sobre isso. Então, é comum. Se acontecer, tá tudo bem. Tá tudo bem. E se permita viver, né? Perfeito. Porque às vezes o superdotado, ele não se permite colocar numa situação de vulnerabilidade também. Não quer incomodar o outro. Exato. Vive a dor sozinho, né? E aí você dizer, olha, tá tudo bem, né? Acho que liberta também a pessoa para poder viver isso numa intensidade maior, né? Com certeza. Acho que faz toda a diferença. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre neuropsicologia para todos. Então, aí, bom, a neuropsicologia, ela é uma área muito tratada no Brasil como um braço da psicologia, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia coloca a neuropsi como uma especialidade da psicologia, assim como a psicopedagogia é uma especialidade da psicologia, assim como a psicomotricidade também. E ser uma opção de mercado de trabalho para o psicólogo não quer dizer que ela é de propriedade da psicologia, Perfeito. Né? Então, por exemplo, a neuropsicologia é uma ciência multiprofissional, interdisciplinar no mundo inteiro, né? Os países mais desenvolvidos, onde a gente mais consome literatura e pesquisa em neuropsicologia, ela é trabalhada e tratada como uma área interdisciplinar, assim. Aqui no Brasil, a gente tem algumas questões que colocam mais esse nicho da psicologia, em especial os testes restritos, né? Que também acontecem em outros lugares do mundo, mas em muitos outros também não tem, né? Então não existe, por exemplo, o lugar mais comum, o teste de inteligência, né? Para nós ele é restrito, em muitos países não é. Na verdade é restrito a quem estuda inteligência. Perfeito. E não aos psicólogos, que entre nós psicólogas a gente sabe que é uma área que, como graduação, não aprofunda os estudos da inteligência, né? A gente faz isso de modo autônomo, porque nem a pós-graduação, de certa forma, aprofunda ao ponto de ser uma área restrita. Eu acho que a gente aprofunda quando a gente começa a estudar sobre superdotação. E quando a gente começa a fazer avaliação. Exato. E aí, assim, a neuropsi para todos, ela vem por conta de uma bagagem... Eu tenho uma trajetória muito significativa, junto com a psicopedagogia, principalmente, mas de clínica multiprofissional, né? O Instituto CBM existe há 25 anos, e até dezembro de 2024, nós fomos uma clínica multiprofissional. E eu coordenava essa equipe clínica, várias áreas. Já no momento específico da nossa história, nós éramos 30 profissionais. Já fomos 30 profissionais. Vocês ficaram chocados porque eu falei que a clínica tinha 10? Não, mas isso faz muitos anos. Assim, era uma equipe de projeto social que atendia gratuitamente só crianças de escola pública e tinha outra equipe clínica particular. Isso deve ter mais de 10 anos, assim, nesse momento, né? Mas eu sempre atuei no raciocínio multiprofissional, em equipe multi. E aí, quando eu fui para a neuropsicologia, eu entendia que não dava para pensar em linguagem sem a fono. Não dá para pensar em habilidades acadêmicas sem a psicopedagoga. Não dava para pensar em habilidades motoras sem a fisio, a TO, a psicomotricista. E ali eu tinha esse ambiente
esse universo lindo, riquíssimo, que era a nossa equipe clínica, assim. A gente fazia reuniões presenciais, reuniões de equipe, presenciais com durações de 3 horas toda semana. Caramba, legal. Eu fiz isso por 23 anos da minha vida, assim, né? Então, esse já era o meu lugar. E aí eu fazia neuropsi na equipe multi. E aí eu comecei a entender a neuropsicologia como ciência em essência mesmo, e a ciência é multiprofissional, né? E aí é uma dor de mercado mesmo, porque muitos profissionais de outras áreas não têm embasamento científico, não têm prática baseada em evidência. Hoje as áreas estão muito mais estruturadas em práticas baseadas em evidências, mas eu achei na neuropsicologia clínica o suporte de neurociência aplicada ao desenvolvimento humano e um caminho de levar isso para fono, para psicopedagoga, para psicomotricista, para físio. E aí isso implica em levar psicopatologia do desenvolvimento, em levar estatística aplicada, né, psicometria, por que você pode aplicar tal teste, por que tal teste não, por que tal tabela sim, por que tal tabela não, por que pode fazer cálculo de Z-score aqui e aqui não. E essa discussão, por exemplo, no cerne da avaliação psicopedagógica, é muito potente. Você tem uma atuação mais segura mesmo. E assim que aconteceu, foi muito no nosso fazer clínico que foi acontecendo. E aí o Instituto criou o aprimoramento em neuropsicologia, que é um aprimoramento, chama aprimoramento, mas até o fim do ano passado era um curso de 400 horas. Nossa. Ele tinha uma carga horária maior que pós-graduação. Pois é. Aulas de segunda e quarta, né? E um sábado por mês, tal. Esse ano nós reduzimos um pouco a carga horária para também tornar o curso mais acessível, porque ele também era um curso muito caro. Porque era isso, 400 horas com os principais nomes da área no Brasil. Assim, a gente tinha todos os grandes nomes da neuropsicologia dando aula lá. Legal. E ainda temos, na verdade. Só que a gente diminuiu um pouco, na verdade, a profundidade dos temas, mas o currículo mantém o mesmo, é um curso de referência. Hoje, quando se fala em formação em neuropsicologia multiprofissional, o aprimoramento do CBM é uma referência, assim. Legal. E tá chegando na turma 5, que começa agora em agosto. É o meu primeiro filhote, assim. Aí depois veio o nosso, e é isso, assim. Mas é um ato de resistência, de falar que eu agradeço a oportunidade de falar do aprimoramento, da neuropsi para todos, né? Ser psicóloga e fazer neuropsicologia como ciência democrática no Brasil é um ato de resistência. E eu sei disso e eu tô pro fight. Tudo bem, tá tudo vamos bem. encarar. E vou me encarar. Eu acho que faz muita diferença mesmo. Eu acho que a gente tem que ter... Eu acho que às vezes o profissional da psicologia também tem que ter essa humildade de saber que a gente não vai dar conta de tudo. Que a gente não vai fazer uma boa avaliação da linguagem. Quem faz isso é a fono. E que a gente também... que a fono também precisa de acesso a esse conhecimento da neuropsicologia, porque isso vai contribuir para a atuação dela. Então, enfim, o conhecimento ele tem que ser democrático, né? Ele não pode ser restrito. Até porque o indivíduo é um só, né? Ele é inteiro. Você quer ajudar é realmente as outras pessoas? Então, você deixa que o conhecimento seja para E as aulas, como são aulas ao vivo? São todas aulas ao vivo. Eu ia perguntar, aprimoramento também, são aulas ao vivo. Todas ao vivo. Todas ao vivo. Legal. Eu, assim, com todo respeito aos meus colegas e com, né, a nova modalidade de formação, eu tenho muita preguiça de curso gravado. Eu, Domitila, eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não tenho disciplina para dar conta de uma formação. Mas tem uma galera que prefere. E assim, eu não gosto. Recomendo para quem gosta. Eu não dou conta. E aí a gente não tem esse feedback das pessoas na hora que você tá, né? Assim, esse olho a olho, tá entendendo, sabe? De você ver a pessoa fazendo assim. Não, e fazer pergunta para suas grandes referências. Assim, eu fiz neuropsicologia 4 vezes, 5 com a minha. Eu fiz a pós, fiz o aprimoramento 4 vezes, porque eu assisto as aulas. Legal. Eu tô lá, o nosso aprimoramento, gente, eu aprendi muito na primeira turma. Muito mesmo, de ser consumidora dessa galera, né? De ser formada por eles. E sentar na aula e ouvir, e levantar a mãozinha e falar, eu tenho uma pergunta, sabe? É muito legal. Sim. E aí é isso, são aulas ao vivo, tudo fica gravado, eles podem assistir depois, o nosso aprimoramento tem essa estrutura, né? Uma aula uma vez por semana, mais um sábado por mês. E aí são aulas que ficam gravadas e ficam disponíveis para os alunos até 6 meses depois que o curso acaba. Legal. Então, em tese, o nosso curso fica lá 1 ano e meio. A primeira aula, da primeira até a última, dá 1 ano e meio de disponibilidade para assistir.
E aí as aulas são um dia fixo, assim, do aprimoramento. Do Altas Habilidades é toda quinta-feira. E daí mais um sábado no mês. E mais um sábado por mês. E o aprimoramento em neuropsicologia começa em agosto, vai ser às segundas-feiras e um sábado por mês. Como você consegue? Num ano de 13 feriados. Não, mas eu sou muito... Eu tenho uma equipe linda, assim. O nosso curso tem monitor, né? O de neuropsi também tem. E o nosso, assim, é uma gestão dupla. E a gente trabalha bem junto, né, Dê? É muito bom. Que bom. Ah, amiga, eu pensei isso, eu também fiz aqui, fica em paz, eu resolvo, não sei. É assim, funciona. E tem o evento de novembro? Você vai ter um evento em novembro, Isso, né? e aí em novembro tem o NPT, que é o Simpósio Neuropsicologia para Todos. Já está com inscrições abertas, está no lote 1, que vai virar logo mais, então aproveita, corre. É um evento científico, prioritariamente científico. O ano passado ele comemorou os 25 anos do CBM. E aí foi um dia de evento, o dia todo de palestras, né? A Dê estava lá com a gente, eu não faço nada sem a Denise. Mas que o ano bom, passado, vocês juntas, ó, multiplica, né? mas a gente não fez mesa juntas, né, o ano passado. Eu não fiz mesa de altas habilidades no meu evento. Olha só! Eu quis falar de outro tema, assim. Sim. Eu brinco que a gente vira exército de um homem só, né? Mas eu trabalho com Rehab. Também faço outras coisas. Aí eu quis fazer outra coisa. Mas foi um dia todo de palestra. Esse ano vai mudar um pouquinho, no dia 13 e 14 de novembro. E o dia 13 é o dia dos minicursos, né? Ah, legal. Então tem uma agenda de 8 minicursos. E o dia 14 é um dia todo de conferências, e aí vale contar que antecede, porque daí já no dia 15 começa um evento importante da área também, né? Isso, que é o evento do Combrage, né? Ah, legal. A gente vai também encontro lá em São José do Rio Preto, esse ano presencial, depois de muitas edições online. Então a gente volta para o presencial e aí vai ser o Congresso Brasileiro e vão ter, acho que 3 eventos dentro desse evento. Então quem está interessado em aprender mais sobre a superdotação e entender o que está rolando no país, é um evento importante para participar, né? Legal, não, já faz uma dobradinha, né? Um continuando. Esse eu não sei como eu vou dar conta. Eu vou sair do meu e vou pra Rio Preto. Entra no avião e vai. Terminar isso, aí você só se tranca no quarto. Eu tenho família em Rio Preto, já falei com a minha irmã, vou ficar na casa da minha irmã em Rio Preto, então vou ficar cuidadinha, né? Legal. Mas é uma loucura. Você perguntou como que vocês dão conta. A Denise dá conta, tá? A Denise, ela tem... Não, assim, né? Sobrecarregada também. Mas eu não dou conta. As pessoas perguntam, como que você dá conta? Eu não dou conta, gente. Eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 3 anos. Sério? Eu achei que você só tinha essa. Eu tenho o meu caos é a Melissa. Um caos maravilhoso que minha filha é tão amada e desejada. Eu tenho a Maia de 13 e a Mel tem 3. A Mel não veio junto. Não sei chance. Na verdade, a Maia veio para dar uma respirada de Mel. A Maia foi filha única há 10 anos, né? E aí veio a Mel e a Melissa é isso. A Melissa é uma criança de 3, super intensa, 1000 grau, maravilhosa. Ela é a criança que eu fui, tá? Na verdade, a Mel é a criança que eu fui. E ela é uma criança pequena, filho de pais velhos, eu brinco, mas é real, né? A Maia chegou, eu tinha 32, a Mel chegou, eu e o marido, a gente tava com 42, os dois. E é isso. Foi sem querer. Não foi. A Mel foi muito desejada, assim. A gente tinha desistido da Mel, porque eu tentei engravidar muitos anos. Eu fiquei quase 6 anos tentando engravidar. E a gente teve uma perda nessa jornada, né, assim. E aí, depois desse ponto que a gente perdeu a bebê, eu falei, não vai vir, e passou. E aquela história que toda psicóloga fala, a hora que relaxa vem. Eu tinha uma raiva dessa frase, porque não dá pra relaxar. Quando você é tentante, você não relaxa. Isso não existe. Mas a hora que a gente achou que não vinha mais, que, portanto, a gente relaxou, veio a Mel. Olha, essas psicólogas estavam certas. Elas estavam certas. Legal. E aí não dá pra dar conta, a gente faz do jeito que dá, gente. É sobre isso. É isso, né? Bom, o que vocês têm de projeto? Você falou do projeto que vocês querem fazer ainda, né? Mas tem outras coisas que vocês gostariam de fazer? Uma coisa que eu queria perguntar, né? Mas essas pessoas que chegam no aprimoramento, na verdade, autossabilidade, já troquei a pergunta. As pessoas que chegam no aprimoramento, o que vocês percebem que é a maior barreira, assim, de uma pessoa que chega no aprimoramento, assim mesmo? O que vocês percebem que
principal tema eu acho que a gente lacuna. vai pensar coisas diferentes agora. Maravilha! Vamos ver, vamos ver. Mais tarde. Do meu ponto de vista, acho que a grande barreira que a gente tem hoje é a desinformação generalizada que a gente tem sobre superdotação. As pessoas vêm com muitas ideias equivocadas, que acho que é um pouco a realidade que a gente está vivendo no consultório. Sim. Né, de checklist de características, de perfil e de ideias equivocadas sobre o que é a superdotação. Acho que de alguma forma isso vem também para aprimoramento e esse é um desafio, né? Então a gente tentar construir uma linha de base de conhecimento e construir a partir daquela linha de base, esse é o desafio. Até porque a gente não tem grandes certezas, né? A gente vem discutindo em congresso após congresso e a gente não tem tantas certezas absolutas ainda. Então é uma área que ainda está em construção, né, e conceitos importantes, de coisas fundamentais dentro dessa área a gente ainda está discutindo, né? Sim. E aí tentar construir uma formação sem tanta certeza, acho que esse é o grande desafio. E aí a gente conta com profissionais que têm perspectivas diferentes, atuações diferentes, e a gente já conta para os alunos na primeira aula, olha, aqui vocês não vão ter uma linha de pensamento sobre a superdotação. Vocês vão ouvir muitas perspectivas sobre a superdotação. E aí, às vezes, elas vêm, mas tá, e aí? Qual que é o certo? Então, agora você vai fazer a sua análise crítica, vai entender o que faz sentido para você, busca os referenciais teóricos para te respaldar na sua atuação. Mas a ideia é abrir mesmo esse leque de possibilidades para se pensar as diferentes formas de manifestação, de conceituação, de caracterização da superdotação. Sim, legal. Porque às vezes os profissionais perguntam, né, qual referencial teórico você usa nas suas avaliações? Perguntam muito isso, né? Qual o referencial e qual a régua do QI, né? A régua do QI acontece. A partir de quanto que você considera superdotação? Eu achei que a gente talvez pensasse diferente, mas não, assim, é isso. As pessoas têm... Eu acho que as pessoas buscam... Eu brinco que tem hora que a gente tá pregando para convertido. Então tem hora que as pessoas buscam validar o que elas sabem, validar o que elas acreditam, não é nem o que elas sabem, porque muito da superdotação caminha num sistema de crença ainda, né? De vieses mesmo, De vieses, exatamente. E aí, na primeira aula, a turma 2 acabou de começar, né? A turma 2 teve uma aula, que foi no dia 7 de maio, e aí nós não tivemos 2 semanas de aula, porque nós estávamos em São Paulo, no congresso, e porque hoje nós estamos aqui. E aí a gente não fez aula essas 2 semanas, e a próxima aula é semana que vem. Então, acabou de começar a turma 2, as pessoas ainda podem se inscrever, a gente aceita inscrição até um mês depois do começo das aulas, porque como fica gravado, né, dá tempo de acompanhar e tal. E na primeira aula da semana passada, semana retrasada, eu falei isso para eles, falei, olha, talvez a gente vai trazer algumas construções atuais da neurociência, da ciência moderna, que não valida o que você conhece. Você não vai ouvir aqui só aquilo que te dá conforto e que valida o que você conhece. E a gente tem que estar preparado para isso quando a gente estuda altas habilidades, né? Inclusive a gente, que está em tese na linha de frente de formação. Eu lá no grupo de pesquisa da UFMG, teve um dia que eu estava numa aula que estava o Leandro Malloy Diniz, que é uma referência em neuropsicologia, né? Um amigo querido e uma referência muito grande para nós. E o Leandro dando aula e falando de coisas que não tem respaldo científico em neuropsicologia. E eu virava para o lado para a Sueli Mesquita, que estava comigo na aula, e falava, amiga, eu vou jogar meu laudo no lixo? Essa aula não tem 6 meses, assim, foi no semestre passado. Claro, é um exagero, estou brincando, não vou jogar meu laudo, é ótimo. Mas o Leandro trouxe algumas coisas que, de fato, eu tive que repensar. Porque é isso, é uma construção. E as pessoas não sei se estão dispostas a essa... A grande maioria sim, porque é um investimento importante de quase 1 ano de formação, né? Acho que se você entra na formação é porque você precisa estar um pouco... Mas a gente vê uns desconfortos, com assim, certeza. sabe? Tem uma resistência de que eu não estou ouvindo ela dizer algo que é o que eu acredito. E assim, não dá para ter essa resistência hoje na área de altas habilidades, porque senão a gente cai no senso comum. Exato. De que ser superdotado é um grande... Tão simples assim, né? E um grande prêmio, uma coisa incrível que todo mundo pode ser. Ao contrário, né? Uma dor profunda, Isso, né? Exato, porque eu acho que as pessoas também estão confundindo bastante, assim, essa intensidade da superdotação, né? Com até algumas questões de transtornos mesmo, identificando como superdotação, fica...
nem tudo é superdotação aí, né? Esse é o grande desafio, né? Muitas vezes é a dupla excepcionalidade presente, mas a gente vê com esse olhar romantizado da superdotação. E aí coloca na sincronia, coloca na sobreestabilidade, coisas que geram impacto funcional significativo na vida do indivíduo, né? E que essas questões não explicariam, né? Exato. Tem uma disciplina do aprimoramento que é a neuropsicologia da superdotação. Uhum. E aí, assim, os superdotados têm desregulação emocional. Aí você faz e abre um leque dos artigos científicos recentes e fala, olha, não tem comprovação científica isso. Uhum. A desregulação emocional não é pertinente à superdotação, Perfeito. em tese. Uhum. Os artigos dizem isso. Aí a Denise trouxe uma fala no congresso da semana passada falando da sobreestabilidade. Sim. Porque o que acontece? Muitas famílias buscam na superdotação a resposta para comportamentos disfuncionais de indivíduos com alto impacto sensorial, sob o guarda-chuva das teorias da teoria da sobreestabilidade. E as pesquisas mais recentes, que são publicadas agora, têm trazido, né, uma segurança sobre a correlação positiva da sobreestabilidade intelectual com a superdotação. Mas, por exemplo, a sobreestabilidade emocional, ela tem uma correlação muito baixa. Então, a neurociência tem respondido, e quando você traz esses dados, as famílias precisam se revisitar, porque assim, então, peraí, pode ser autismo, peraí, pode ser um manejo parental ruim, pode ser um quadro depressivo, pode ser uma modulação sensorial fragilizada por conta de um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Então, talvez a superdotação não responda. Não responda. E isso é uma coisa que eu vejo na formação, que ainda é uma resistência da galera, assim, porque a gente não valida que aquele quadro clínico complexo seja respondido pela superdotação. Exato. E aí é um trabalho de formiguinha. Exato, mas é perigoso colocar tudo na conta da superdotação, né? Porque daí a gente talvez esteja... É negligência, né? Exato, a gente não tá vendo uma coisa, a pessoa tá sofrendo, ela precisa de uma ajuda que a superdotação não vai responder, não vai ajudar. Não, e aí você tem um indivíduo, o paciente em si, ele é cobrado para performar num ABC desempenho X, porque ele é superdotado, quando na verdade ele está negligenciado numa demanda de base que ninguém quer olhar. Perfeito. Né? E acho que esse cenário existe, assim, em saúde mental, entre outros, mas acho que vai ao encontro do que a Dê fala mesmo, é a desinformação, é a pseudociência, os neuromitos. E pra gente, enquanto profissional, isso é um desafio muito grande, porque seria uma zona de conforto também para nós não entrar no conflito com a família, Com né? certeza. De dizer o que você quer ouvir. Por outro lado, ter a responsabilidade de entender que tem uma fragilidade ali que precisa ser cuidada, né? Precisa ser olhada. Então, assim, quando a gente faz esse olhar, a gente faz esse contraponto, é difícil pra gente também. Claro, né? era muito mais fácil só falar o que eu quero escutar. Exatamente. Mas quando a gente coloca, por exemplo, na conta da sobreestabilidade, a gente tira dessa criança, desse adolescente, a possibilidade de desenvolvimento dessa área de vulnerabilidade. Perfeito. Porque também uma outra visão, né? Uma fala que é muito comum é: precisamos focar só na área de força, né? Esquece a vulnerabilidade. E, na verdade, a gente tem que tentar equalizar isso, né? Claro que sempre vai haver uma sincronia do ponto de vista cognitivo versus emocional, psicomotor, seja lá o que for, mas é importante a gente dar apoio para essas áreas que não são tão potentes, para que haja um certo equilíbrio e essa pessoa consiga viver mais plenamente esses potenciais, né? Ter qualidade de vida mesmo. Né? Qualidade de vida. Então, se você ignora a presença do transtorno ali acontecendo como uma segunda condição associada à superdotação, você tira desse indivíduo a possibilidade de desenvolvimento. E às vezes você aumenta a cobrança. Ah, não, você é superdotado, você tem que performar. Né? Então é muito pesado também para o indivíduo, né? Eu acho que tem esses dois cenários, né? Tanto dos que romantizam muito a superdotação, quanto os que patologizam os sintomas, que, assim, sinais que não são patologia, né? Exatamente. Que são relacionados à superdotação. Acho que é difícil mesmo, é um trabalho de formiguinha, né? Como a Mutila falou. E aí a gente tem que estudar muito, porque é nesse lugar que a gente ainda não tem tanta certeza. Exato. Né? Não, e é isso. Hoje a minha mesa estava pronta. E aí ontem eu achei o artigo que eu trouxe hoje. Ontem. O artigo foi publicado tem um mês. O de 2026? Foi abril de 26. Cara, eu fiquei até às 3 da manhã refazendo toda a minha aula, porque a gente não para nunca. Aí eu mandei a aula pra Dê, né? Porque fiquei orgulhosa da filhote ali. A aula quentinha do forninho. Falei, cara, eu tô muito feliz, eu estudei muito pra essa aula.
Então, vira uma coisa de... Voltando para a história da superdotação, que a gente aprofunda, é isso, eu não saí da área porque eu não quis, porque, cara, que legal, aprendi um negócio aqui, olha só, a gente faz isso diariamente, assim. Eu, a Denise e a Nathalie Banaskivitz, que é uma neuropsi, né, que eu amo. Tava também lá, que lançou o livro. Sim, a Nath é uma diva, a gente caminha muito juntas, nós somos muito amigas também, e a Nath, eu, a Denise e a Nathalie, a gente tem um grupo, nós três, que chama Raciocínio Clínico em Altas Habilidades. Caramba. E aí a gente fica trocando artigo, trocando figurinha. Tô com paciente assim, tô com paciente... E agora eu recebi uma mãe assim, assado. E aí a gente se cobra estudar o tempo inteiro. Sim, exato. Legal. É uma formação continuada. Pois é. Tem certeza que o pessoal pagaria só pra ficar vendo a discussão de vocês. Ai, gente, mas a gente se diverte. E rola nos horários assim, sábado à noite, domingo. Fiquei sem fazer nada ali, esse artigo, ou tá com esse caso, e aí a gente vai discutindo juntos. Você tá ali também, na hora do Fantástico, você fala, vou mandar, amanhã as meninas vêm. Aí você manda, já responde. Então fica aquela conversa intensa, né? Todo mundo ali tentando entender, né? Não tava fazendo nada mesmo? Você tá fazendo alguma coisa, no final das contas. Bom, gente, obrigada, foi muito legal. Nossa, muito bom, adorei. Muito bom. Acho que a gente ter esse contato e conversar sobre todos esses pontos é muito importante, né? Espero que sirva para quem está assistindo também, de alguma forma. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês aproveitem aí o congresso. É algo que saiu com muito carinho também do nosso coração aí. E, enfim, eu sei que vocês são muito empenhadas nesse trabalho da superdotação, então a gente tem que agradecer muito a toda a colaboração e todo apoio que vocês dão, suporte para essa área também. Muito legal. Obrigada, foi muito legal, né? Participar do evento, participar do podcast, acho que a gente acaba tendo uma responsabilidade social também, né? Exato. Tem o lado empresarial, obviamente, né? Todos nós trabalhamos nessa área, mas acho que tem esse compromisso, essa responsabilidade também de fazer a área crescer, da gente poder trocar conhecimento. Então, uma oportunidade incrível estar aqui com vocês, conhecendo mais de perto o trabalho que vocês desenvolvem também e que é muito relevante aqui na região, né? Eu fico muito honrada pelo convite, eu abri a minha palestra falando disso, né? Vocês, Curitiba é um polo, né? Vocês têm um trabalho incrível, assim, o estado em si, o Paraná tem um trabalho muito importante com a superdotação. Vocês, especialmente, a Cognos, a gente sabe que é uma referência. Então eu fiquei muito, muito lisonjeada com o convite mesmo. Que bom. E é isso, contem com a gente. Você bateu na trave de fazer a pergunta de projetos futuros. Verdade! Esqueci, Eu fiquei pensando, o que a gente pode contar, né? A gente tem uma coisa que a Denise, a gente ensaiou muito e não levou pra frente, e que eu tô pensando que a Cognos pode estar junto, vou fazer aqui no podcast, ó. Não é pra cortar, hein? Não vou cortar não, já tô animada. Não, mas porque a gente tem muito dado clínico, né? Sim, a gente tem que publicar, a gente tem que estudar os nossos dados, porque as pesquisas que a gente tem são pesquisas que não são de população clínica. Exato. E a gente tem muito dado clínico, né? O NPAS muito, porque o NPAS é especializado em superdotação. Sim. Eu, assim, 90% acho dos meus pacientes hoje de avaliação são para altas habilidades, e vocês têm muito essa bagagem também. A gente tem bastante mesmo, bastante dado clínico. Tanto que a gente vira e mexe, a gente está sempre pensando, a gente não faz nada com isso, né? A gente até começou a fazer, a gente tem uma compilação de dados imensa, um Excel gigante de dados de avaliação. Mas a gente tinha que começar a estudar. Então fica aqui juntar forças, o atrevimento, né? De dizer que eu acho que vocês têm muito a contribuir. Seria um prazer. Não, a gente sempre pensa nisso. Até teve uma professora da PUC, que é a Camila Paraná, que ela começou a fazer um PIBIC. E aí a gente falou, pode pega aí. Nossos dados, eles até... eu tô no modo nerd, né? Eu fiquei 23 anos na clínica, no bafo do paciente. Agora eu entrei no grupo de pesquisa lá da UFMG, eu sou de São Paulo e vou pra BH, né? Você vai pra lá? Vou, eu achei que eu já ia perguntar se faz online, você faz o quê? Não, eu vou pra lá. Que não legal. Toda semana, mas eu vou quase cada 15. Então eu tô no modo nerd, se vocês quiserem pensar. Então com todo o meu respeito a todos os pesquisadores, mas vocês sabem que a gente é nerd, né? Então tá tudo certo. Não, mas tô já aceitando previamente, não sei nem fazer outras coisas. Nem sei o que é, né? Mas... não sei nem que eu tô me metendo, mas tô lá. Tá bom, fechou. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, por terem assistido. Deixem seus comentários, deixem perguntas se vocês quiserem, a gente vai dando um jeito de responder. E fiquem atentos para os próximos episódios também do Cognex Cast.
Música